Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de Matemática 2, a gente vai falar de quadriláteros notáveis e razão de semelhança de áreas. A gente já falou de razão de semelhança entre lados, lembra? Usamos bastante em semelhança de triângulos. Então, agora aqui a gente vai falar de áreas, que é um pouquinho diferente. Então, nossa aula vai ter dois momentos, tá? Quadriláteros notáveis e razão de semelhança de áreas. Então vamos começar falando dos quadriláteros. Então, por definição, o que é um quadrilátero? Quadrilátero é um polígono que possui quatro lados. Simples assim. Ele pode ser regular, com os lados iguais e ângulos com os lados iguais, ou irregular, com os lados diferentes entre si. Então, como exemplos, a gente pode ter o trapézio, o paralelogramo, o losango, o retângulo e o quadrado. A gente vai falar de cada um deles nessa aula aqui. Então, aqui uma figurinha geral desses quadriláteros. Então, vamos começar pelo trapézio. É quadrilátero também, Léo? É, porque ele tem quatro lados. É um polígono de quatro lados. Então, ele é um quadrilátero. Agora, a definição dele mesmo é um quadrilátero convexo que possui pelo menos dois lados paralelos. Então, esse daqui é um trapézio. De elementos dele, a gente tem uma base menor e uma base maior. Geralmente, a gente representa pelas letras B maiúsculo e B minúsculo. E se eu prolongar esses lados aqui, eu tenho a altura dele. Aqui, ó, da distância dessa base menor a essa base maior. E que, se pela definição tem pelo menos dois lados paralelos, a gente tem que a base menor é paralela à base maior desse trapézio. Lembra, ó, lá em Teorema de Tales, retas paralelas cortadas por transversais. Aqui, ó, é quase isso. A gente tem duas paralelas cortadas por duas transversais aqui. Isso a gente forma um trapézio. Ele pode ser isósceles quando os dois lados não paralelos a ele, ou seja, não a base maior e a menor, forem congruentes, ou seja, iguais. Então a gente tem que AB é paralelo com CD e esses lados aqui, ó, AD e CB, são iguais, congruentes, têm a mesma medida. Ele pode ser retângulo, olha só que legal, ele tem esses dois ângulos valendo 90 graus, aqui, bem importante esse trapézio retângulo aqui. Ou escaleno, se todos os lados forem diferentes entre si, não forem congruentes. Então aqui, ó, isósceles, os dois lados não paralelos são iguais. O retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus interno, ou o escaleno, se todos os lados são diferentes. Aqui a gente tem algumas propriedades legais, se a gente desenhar alguns elementos nele. Então aqui eu tenho um trapézio ABCD, a base maior valendo B e a base menor Bzinho. Eu tracei as diagonais desse trapézio, as duas diagonais aqui. Eu vou traçar essa linha MN aqui de tal forma que divida esse lado AD em duas partes iguais, e esse lado CB em duas partes iguais. Então, tracei essa linha aqui, esse segmento de reta MN. Aqui, ó, agora eu dividi o AD em duas partes iguais, então AM igual a MD e CN igual a NB. Essas duas partes aqui, tá bom? Agora, olha aqui. Esse segmento de reta aqui, vermelho, eu formei cruzando as duas diagonais com essa reta MN aqui, essa mediana. Essa mediana aqui menorzinha, que é o PQ, ela é chamada de mediana de Euler, ou Euler, como você preferir. E dá para a gente calcular ela só pelas bases. Então eu pego a diferença entre as bases e divido por 2. Mediana. Lembra, ó, você finge que faz uma média entre as duas bases, só que você não faz a média. Você tira a diferença entre as bases. A base maior menos a menor, dividido por 2. Essa é a mediana de Euler. Já caiu na FUVEST isso, viu?
Queria saber essa mediana de Euler aqui. E o segmento MN, né? Dá para calcular? Sim. Essa é a chamada base média do trapézio. E aqui a gente calcula fazendo a base a média das bases. Base maior mais base menor dividido por 2. Eu acho a base média desse trapézio. Esse segmento aqui, MN. Bom, e eu já fiz, teve um exercício em aula aí que eu já fiz, já mostrei para vocês a fórmula da área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É como se fosse a formulinha aqui da base média, só que é área, né? Então eu tenho que multiplicar por uma segunda dimensão dessa figura. Então eu multiplico pela altura. Acho a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2 é a área do trapézio. Mesmo se o trapézio for escaleno, essas três formulinhas valem, tá? Mesmo se o trapézio for escaleno, todos os lados aqui diferentes, vale também. A mediana de Euler, a base média e a área do trapézio. Você tendo as bases dele, você acha qualquer uma desses elementos aqui do trapézio. Vamos fazer um exercício da Unesp? A figura representa um triângulo retângulo de vértices ABC, onde o segmento de reta DE é paralelo ao lado AB do triângulo. Se AB é 15, AC 20 e AD é 8, a área do trapézio ABED em centímetros é. Então aqui a gente tinha originalmente um triângulo ABC, ele traçou essa reta DE, então a gente formou aqui um trapézio ABED. É um trapézio retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Bom, beleza, ele quer saber a área desse trapézio. Então, ele já foi bonzinho com a gente no desenho, ele já colocou as medidas aqui. Só faltou uma ali, que dava pra gente colocar também. Se tudo isso daqui vale 20 e isso daqui vale 8, esse tantinho aqui vale 12. 12 mais 8, 20. Bom, a área do trapézio agora eu sei que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então eu vou usar essa fórmula. Eu tenho a base maior, tenho a altura, mas eu não tenho a base menor. Mas olha só, tracei um segmento de reta DE paralelo ao lado AB do triângulo, então eu posso fazer semelhança de triângulos, porque esse ângulo aqui vai ser 90, esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui, então eu posso fazer a semelhança. Então, por semelhança, eu tenho AB sobre DE igual a AC sobre DC. O ladão AB sobre o ladinho DE, assim como AC, esse cateto maior, está para DC, esse cateto menor aqui. Então, eu substituo os valores, eu acho que o DE vale 9, essa partinha aqui. Aí beleza, eu já achei a base menor, então eu posso fazer a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 15, a menor é 9 e a altura é 8. Olha aqui, a altura está aqui, hein? A altura é 8 e divido por 2. A área do meu trapézio vai dar 96 centímetros quadrados. Essa era a resposta esperada pela Unesp. Essas formulinhas aqui nunca vão vir os dados de graça do exercício para vocês só substituírem na fórmula e achar a área. Geralmente vai vir acompanhado por um casinho de semelhança aqui, um Pitágoras, de repente, sempre vai vir alguma coisinha a mais para você fazer, nunca é só a área. Tá? O quadrado, mais um quadrilátero aí. Por definição matemática, ele é um quadrilátero convexo que possui os 4 ângulos internos congruentes e os 4 lados congruentes. Ou seja, vocês já sabem o que é um quadrado. 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Já sabem o que é. Agora algumas propriedades que a gente tem que dar alguma atenção. É só para você ver, nossa, verdade.
Então, é um polígono regular, 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. As diagonais são congruentes, ou seja, iguais. As diagonais vão se cruzar no ponto médio desse quadrado. Então, aqui, ó, pega um quadrado aí de papel, por exemplo. Se você colocar a ponta do lápis bem aqui, ó, no cruzamento das diagonais, você vai conseguir equilibrar esse triângulo. É o ponto, ou esse quadrado, é o ponto médio. As diagonais determinam quatro triângulos de áreas iguais. Aqui, ó, um triângulo, 2, 3, 4. Eles vão ter a mesma área, porque vão ter a mesma base e a mesma altura, logo a mesma área. Diagonais são perpendiculares. Olha só, talvez isso aqui você não sabia, vai saber. Vão ser perpendiculares, porque a diagonal ela também vai ser bissetriz desse ângulo de 90. Então vai ser 45, 45. Mesma coisa aqui, ó, 45, 45. Eu formei um triângulo e você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Quanto que falta para 180, considerando 45 e 45? 90 graus. Então elas são perpendiculares. Elas são bissetrizes, é o que eu acabei de falar. Divide o ângulo de 90 em 2, 45, 45. É um retângulo e um losango. Por definição, o quadrado é um retângulo e um losango. Porque eu vou explicar isso já já para vocês. A diagonal eu já passei para vocês, mas só lembrando, a diagonal do quadrado vai ser L raiz de 2, ou A raiz de 2. Ou seja, o lado do quadrado, raiz de 2, porque é um triângulo pitagórico, né? De lado L, L, faço o pitch, acho aqui a hipotenusa L raiz de 2. E a área, obviamente, vai ser A ao quadrado, A vezes A, isso você já sabe. E o retângulo vai ser um quadrilátero convexo com os 4 ângulos internos congruentes, ou seja, medindo iguais, e nesse caso medindo 90 graus. Então aqui é um retângulo, os lados dele não vão ser iguais, né? Os 4 lados, mas sim 2 e 2, e os ângulos internos vão medir 90. As propriedades dele, a gente tem que é um paralelogramo equiângulo. Eu vou mostrar para vocês o paralelogramo depois. Equiângulo, mesmos ângulos internos, porque é tudo 90. As diagonais são congruentes, mesma coisa do quadrado, elas vão ser iguais. Elas vão se cruzar no ponto médio, mesma coisa do quadrado aqui. Se você colocar um lápis aqui, ó, bem nesse pontinho, você vai conseguir equilibrar o retângulo. As diagonais determinam nele 4 triângulos de áreas iguais. Nossa, Léo, mas aqui você falou isso no quadrado também, falei. Mas aqui não parece, não. Bom, aqui não parece, mas é. Porque, olha só isso. A base dele vai ser B e a altura vai ser H sobre 2. Porque aqui, ó, vai estar no ponto médio também, né? Então aqui vai ser H por 2. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura sobre 2 dividido por 2. Ok, essa é a área. E desse triângulo aqui, ó, a base dele vai ser H e a altura vai ser B sobre 2. Então, base H vezes altura B sobre 2 dividido por 2. É a mesma coisa que eu fazer B vezes H sobre 2 dividido por 2. Áreas iguais. A diagonal, para você achar, faz o pitch. Aqui não tem formulinha igual o quadrado, porque essas medidas aqui vão variar, né? Então, diagonal faz o pitch. E a área, obviamente, vai ser base vezes altura. Vamos fazer uma questão da Unesp, misturando quadrado e retângulo. Renata pretende decorar parte de uma parede quadrada ABCD com 2 tipos de papel de parede, um com linhas diagonais e o outro com riscos horizontais. O projeto prevê que a parede seja dividida em um quadrado central de lado X e 4 retângulos laterais, conforme mostra a figura. Se o total da área decorada com cada um dos 2 tipos de papel é a mesma, então x em metros é igual a.
o X aqui, ó. Para quem não tinha achado, ó, o X aqui. Bom, então a Renata ingrata aqui vai decorar parte de uma parede com com esses ladrilhos aqui, né? Uma parede quadrada ABCD, e vai ter esse formato aqui, ó, com papel de parede que ela vai usar aqui. Esse diagonal aqui, esse horizontal e esse diagonal. Ele falou aqui, ó, o total da área decorada com cada um dos dois tipos de papel é a mesma. Então, quanto que vale esse X? Bom, se ele falou que a área dos horizontais é igual à área dos diagonais, eu posso igualar essas áreas e calculo a área delas. Dos horizontais é o quadrado, então área do quadrado, lado ao quadrado, x ao quadrado. E das diagonais vai ser dois retângulos aqui, né, que medem. A base dele aqui pode medir 2, e aqui vale x, mais esse pouquinho aqui que vale 2, x mais 2. Então, eu igualo essas áreas. Do quadrado, x ao quadrado, x mais 2, ó, x mais 2 vezes 2, esse ladinho aqui, multiplico ainda por 2 porque são dois retângulos aqui, ó. Já multipliquei por 2. Eu faço essa multiplicaçãozinha, eu caio numa equaçãozinha de segundo grau. Equação de segundo grau, vocês vão achar dois valores, mas um vai ser menor que zero. Isso não me serve. Então, eu vou ficar com o 2 mais 2 raiz de 3 metros. Essa é a resposta que a Unesp queria. Você chegava na alternativa dela. O outro valor seria 2 menos 2 raiz de 3, só que aí daria negativo, né? Então, como a gente está falando de medida em metro, não me convém o valor negativo, eu fico com o positivo. O paralelogramo. Por definição, ele vai ser um quadrilátero convexo que possui seus lados opostos paralelos. Olha o paralelogramo aqui. Eu gosto de pensar que ele é um retângulo torto. Porque você pega um retângulo aqui, ele está em pé. Aí você dá um peteleco nele aqui, ó. Dá um peteleco nele aqui, aí ele fica meio torto. Vendo a reta aqui, ó, você dá um peteleco, ele fica meio torto. É um retângulo torto, o paralelogramo. E resultando disso vai ser essa figura aqui, ó. Os seus lados opostos vão ser paralelos. Então, AB paralelo com CD e AD paralelo com BC. Aí aqui a gente tem as suas duas diagonais e a gente pode fazer algumas propriedades dele também. Os lados opostos eles vão ser congruentes, ou seja, lados opostos. Aqui vale A, aqui também vale A, aqui não é A não, tá? É que depois eu vou explicar isso porque eu coloquei B. Aqui é A, se aqui é B ou qualquer número, aqui também vai ser esse lado aqui. Os ângulos opostos são congruentes, ou seja, olha aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo oposto. Da mesma forma que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Vão ter a mesma medida, tá? Ou seja, o paralelogramo ele vai ter 4 ângulos internos mais 2 ângulos diferentes, beleza? Porque eles vão ser iguais. Os paralelos, os opostos vão ser iguais. As diagonais também vão se cruzar no ponto médio, mesma propriedade dos outros. Vão determinar 4 triângulos de áreas iguais. E a área do paralelogramo vai ser base vezes altura. Por isso que eu deixei o B aqui, porque é a mesma do retângulo. Ele é um retângulo torto. Você só deu um peteleco nele aqui, ele ficou meio tortinho, mas ele continua com a mesma área. Então vai ser base vezes altura. Só que a altura dele aqui, ó, ela vai estar um pouquinho fora aqui, né? Ela pode estar um pouquinho fora. Mas é a mesma área do retângulo. O losango, para quem é mais velho, tinha essa propaganda aqui com o Leonardo do losango.
Quadrilátero convexo que possui os 4 lados congruentes. 4 lados iguais. Então, olha só. Se aqui a gente tinha um paralelogramo, ele não vai ter necessariamente os lados iguais. Se ele tiver todos os lados iguais, ele vai ser um losango. Olha só, esse lado vale A, esse vale A, esse vale A, esse vale A também. As propriedades que ele tem. Vai ser um paralelogramo equilátero, ou seja, todos os lados iguais. Lados iguais. Diagonais vão se cruzar no ponto médio, aqui. Diagonais também vão determinar esses 4 triângulos de áreas iguais. Elas vão ser perpendiculares e bissetrizes, ou seja, essa diagonal aqui, ó, vai ser bissetriz desse ângulo B aqui, e essa diagonal aqui vai ser bissetriz desse ângulo C aqui. Do A também, porque é igual, e essa daqui do B também vai ser daqui, beleza? Vai dividir esses ângulos em 2. Os ângulos opostos são congruentes, mesma coisa do paralelogramo. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui também, vão ser congruentes. A área do losango, como eu calculo? Eu posso fazer como pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Porque olha só, imagina que você tivesse um retângulo aqui, ó. Eu faria, para calcular essa área, base vezes a altura e acharia a área. A base seria a mesma coisa que aqui e a altura a mesma base que aqui. Tenta imaginar um retângulo aqui, ó. Só que eu tirei um triângulo, 2, 3 e 4. Eu vou ter que dividir por 2. É o que eu faço aqui, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor. Divido por 2, eu acho a área do losango. Tem gente que gosta de aperfeiçoar essa fórmula, que é essa daqui, ó. A diagonal maior vale aqui nesse caso 2x, porque esse ladinho aqui vale x, isso aqui vale x. E a menor vale 2y, y mais y. Eu substituo aqui nessa fórmula aqui, corto 2, 2 com 2, fica 2xy. É uma outra forma de você guardar a área do losango, mas se você guardar essa daqui, eu já fico muito feliz. Então, resumindo as áreas dos nossos quadriláteros, se você quiser tirar uma fotinho, guardar no celular, ou tirar um print e guardar no computador, vou tirar um print e guardar no celular, né? Também pode. Esse é o resumo das áreas que a gente viu aqui, beleza? Trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Vamos fazer um exercício da UEL para finalizar essa primeira parte da aula. Então, um losango com lado 20 centímetros e um ângulo de 30 graus tem área D. Bom, aqui não era para eu deixar o losango aqui, né? Mas já adiantei. Aqui não tinha esse desenho aqui, tá? Na questão era só isso aqui, ó. Só isso aqui. Losango com lado 20 centímetros e um ângulo de 30 graus tem área D. Bom, ele falou que é um losango. Desenhei um losango aqui com lado 20. Olha, mas ele falou só de um lado. Sim, mas se um lado do losango vale 20, todos os outros lados do losango também vão valer 20, porque ele é um paralelogramo equilátero. E um ângulo de 30 graus. Bom, beleza, eu coloquei esse ângulo aqui de 30 graus, porque esse daqui vai ser um ângulo obtuso, né? Maior que 90. Coloquei nesse aqui. Olha, aqui também vai ser 30, sim, aqui também vai ser 30. Também dá para você descobrir esses ângulos aqui, porque eles são iguais, beleza? Aí você iguala a 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Aí beleza, ele quer a área. Bom, Léo, você falou que a área do losango seria
diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Falei, beleza. Só que olha só, a gente só tem um lado aqui. Não dá pra gente achar essas diagonais. Na verdade até dá, só que vai dar muito trabalho. Aqui a diagonal é bissetriz, né? Então aqui, ó, esse ângulo aqui vai valer 15. Você teria que fazer trigonometria com um ângulo de 15 graus. Você sabe fazer, eu já te ensinei isso. Só que tem um jeito melhor para a gente fazer. Eu vou tirar essa diagonal maior aqui. Eu vou deixar essa menor. E eu tenho dois triângulos. Dois triângulos aqui. Pessoal, olha só para esse triângulo aqui. Ó. Diagonal menor, esse lado e esse lado. Esse triângulo eu tenho uma informação. Um lado, outro lado e um ângulo no meio. Que vocês não lembram de uma formulinha não para calcular a área de um triângulo quando eu tenho dois lados e um ângulo no meio? Então, aqui eu tenho dois triângulos com dois lados e um ângulo no meio. Dois lados e um ângulo no meio, você tem que lembrar do ladinho vezes senim por 2. Tá vendo? Olha só que legal. Se você não prestou atenção nas minhas aulas de trigonometria, tá perdendo aqui, ó. Porque você não pode ficar limitado a uma fórmula que, losango tenho que usar diagonal maior vezes diagonal menor e dividir por 2. Não. Você tem que explorar o desenho da maneira que você conseguir fazer. Você tem que resolver o exercício. A forma que você vai usar não importa. Você tem que usar a melhor forma para chegar nessa resposta. Tem que ter um tempo adequado para chegar nessa resposta. Então, ladinho vezes senim por 2 é a área do triângulo. O ladinho, que é 20 vezes 20, vezes senim de 30 por 2. Eu posso separar o seno de 30 aqui, meio, né? Porque o seno de 30 vale meio. 20 vezes 20 sobre 2. Eu acho que essa área vale 100. Só que atenção, eu calculei a área de um triângulo só. Para achar a área do losango, eu preciso multiplicar essa área por 2. Então, a área do losango vale 200 centímetros quadrados. Tá vendo? Uma forma bem melhor do que você traçar a outra diagonal aqui e fazer trigonometria com 15 graus. Nada a ver, tá? Então, vamos para a segunda parte da nossa aula, tá? Razão de semelhança para áreas. Muito importante isso. Enem adora também. Imagina aqui, ó, eu tenho um quadrado de lado 2. Quadrado de lado 2. Um quadrado menor e um quadrado maior. Só que aqui na verdade vai ser 4 o lado do meu quadrado. Eu aumentei esse quadrado. Bom, a razão entre os lados é a proporção entre os lados. Que aqui no caso vai ser K. Lembra, eu já falei de proporção. Acho que antes da aula de semelhança de triângulos ou na aula de semelhanças de triângulos. Vale K. Então, essa razão do quadrado maior para o menor em relação aos lados, vale 2, porque 4 sobre 2, eu acho que o meu K aqui vale 2. Só que vamos falar das áreas. Vou calcular a área desse quadrado aqui, 2 vezes 2 dá 4. E a área desse maior, aqui vai ser 4 vezes 4 dá 16. Então, a razão entre áreas minha vai ser 4 e não 2. Ou seja, a razão entre as áreas vai ser o K ao quadrado. Não simplesmente o K, mas sim o K ao quadrado. E olha só, se eu dividir 16 por 4, dá 4. O que eu fiz aqui então? Eu dobrei os lados, só que eu não vou dobrar a área, eu vou quadruplicar a área. É como se eu tivesse 4 quadradinhos desse menor aqui dentro desse quadradão. Porque eu dobrei uma vez
dobrei outra vez, então eu quadrupliquei. Dobrei uma vez, dobrei outra, quadrupliquei. Então, por isso que aqui vai ser k ao quadrado, tá? E não simplesmente o k. Por exemplo, num triângulo, eu tenho um triângulo de base 10 e uma altura 12, esse triângulo maior aqui. E aqui a altura desse triângulo menor vale 8. Qual que é a relação entre as áreas dele? Bom, eu posso achar o K, que de 12 para 8, a altura do maior sobre a altura do menor dá 12 sobre 8, que é 3 sobre 2, 1,5. Então, o K ao quadrado meu, se eu quiser comparar as áreas desses triângulos, vai ser área do maior sobre área do menor. Já que eu comparei aqui a altura do maior sobre a altura do menor, eu comparo o maior sobre o menor. K ao quadrado. Então, o K meu vale 3 sobre 2, K ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. A área desse triângulo maior vai ser 10 base vezes a altura dividido por 2. Base 10 vezes a altura 12 dá 120, dividido por 2, 60. Sobre a altura a área do menor, que é o que eu quero descobrir. Então, eleva os 2 ao quadrado, fazendo essa continha, a área do menor vai ser 80 sobre 3. O que é esse U, Léo? É unidades de área, que poderia ser centímetros quadrados, metros quadrados, aqui qualquer unidade, tá? Então, o que eu estou tentando te falar? Estou tentando te falar que, em uma figura, se eu tenho uma relação entre os lados, eu tenho uma relação entre as áreas também dessa figura. Qualquer figura, tá? Coloquei aqui quadrado e triângulo, mas pode ser qualquer figura. Se eu tenho uma relação entre os lados dessa figura, eu tenho uma relação entre as áreas dessa figura. Eu não preciso necessariamente encontrar a base aqui desse triângulo, embora vocês poderiam encontrar essa base por semelhança, mas eu posso achar a área desse triângulo menor só relacionando com a área do triângulo maior, que é pelo K. Você achando o K aqui, você acha qualquer coisa. A gente ainda vai falar de volume, que é ao cubo, K ao cubo. Então, Enem, que adora essa matéria, nos traz uma questão assim. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a. Essas são as alternativas que o Enem dava, tá? Você tinha que escolher entre uma delas. Então, essa fábrica ela vai produzir algumas placas de fórmica. Para quem não sabe, fórmica é usada na marcenaria para revestir MDF ou madeiras, tal. Então, eles vendiam essas placas quadradas de medida igual a y centímetros. Então, eles juntavam numa caixa, você colocava N unidades dessas placas nessa caixa. Então, essas N unidades dava para cobrir uma área máxima S. Mas ele não deu um valor aqui, a gente vai ter que trabalhar com incógnita, com letras aqui. Aí beleza, essa fábrica vendia para uma galera, essa galera falou, pô, fábrica, triplica a medida aí dos lados dessas placas que a gente tá precisando de placas maiores. Aí a fábrica, ok. Então, eles vão reunir essas placas numa nova caixa, só que a área que essas placas vão
cobrir, vão conseguir revestir a madeira, MDF, vai ser a mesma de antes. Aí quantas placas em cada caixa eu vou conseguir colocar? Bom, antes eu tinha uma área de cada placa, se era quadrada, de y centímetros, y vezes y ao quadrado. E essa área que ela cobre vai ser n vezes a área de uma. Porque uma placa vai cobrir y ao quadrado, n unidades são n vezes y ao quadrado. Aí beleza, depois que eles mudaram essas placas, eles vão triplicar a medida dos lados das placas aqui, ó. É isso que ele fala, triplicou a medida dos lados das placas. Entendeu? Tela preta aqui no meu computador. Volta aí pra gente, aí voltou. Então depois vai ser 3y vezes 3y. Por quê? Pegou essas medidas aqui e triplicou. Tripliquei as duas medidas, tenho 9y ao quadrado. 9y ao quadrado. Beleza. Então, a área dessas segundas placas vão ser x, a quantidade x de placas no novo modelo, vezes a área que essa nova placa ocupa. Só que ele falou que essa área aqui, coberta S, não vai se alterar. Então, essa área aqui vai ser igual a essa. Então, eu posso igualar ny ao quadrado, x 9y ao quadrado. Então, eu acho que o x é n sobre 9. Eu corto aqui, né? Corto o y ao quadrado com y ao quadrado, passo multiplicando, eu tenho essa pontinha aqui, x igual a n sobre 9. Aqui não tem o x, tá? Aqui tá, eu errei esse x aqui, não tem esse x. Mas, resolvendo essa equaçãozinha, eu tenho que o x igual a n sobre 9. Bom, alguém aí poderia ter pensado de cabeça já. Dá para fazer de cabeça. Por quê? Se triplicou a medida dos lados, mas a área não alterou, então eu teria aqui, como é k ao quadrado, o k é 3, k ao quadrado é 9. Então eu tenho que reduzir esse número por 9. É o que a gente chegou aqui, ó. Você chegaria na alternativa A do Enem em 5 segundos aí. Parabéns se você conseguiu ver isso. Mais uma questãozinha do Enem. A cerâmica constitui-se de um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Então a galera faz as peças de cerâmicas, leva lá para o forno. Aí a água que está ali naquela argila, né? Que a argila é tipo barro, tem água ali, ela vai secar. Então, com essa evaporação da água, a cerâmica vai contrair. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Então, suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 cm e 15. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em... Então, a gente tem aqui uma peça aqui de base retangular, cujos lados mediam 30 cm e 15. Então, essa peça vai para o forno, então ela vai reduzir em 20% as medidas. Ou seja, as medidas vão ficar 80% menores. Se aqui de 30 eu tenho uma redução de 20,
essa nova medida aqui vai ser 80% menor em relação ao 30. Mesma coisa que o 15. Léo, você não vai calcular aqui? Não, não vou calcular. Porque aqui, essas são questões que a gente pode fazer de cabeça. Por quê? É proporção. É proporção. E proporção dá para a gente fazer de cabeça. Bom, aqui para lados, o K vai ser 0,8. Por quê? Vai ficar 80% menor. Bom, então para a área, o K ao quadrado vai ser 0,64. 0,8 vezes 0,8, 0,64. Bom, então a área vai ficar 64% menor em relação à primeira. Bom, se vai ser 64% menor, quanto que diminuiu? 1 menos 64, ou seja, 36%. Alternativa C. Assim você matava a questão do Enem. Ah, Léo, mas não consigo fazer assim. Bom, você poderia fazer 30 vezes 0,8, porque vai ficar 80% menor. Aí coloca aqui 15 vezes 0,8, coloca aqui. Acha a área dessa, acha a área dessa e depois você compara. Aí faz a comparação, tá? Você vai achar que essa área aqui ficou 64% menor em relação a essa daqui maior. Ou seja, quanto diminuiu? 36%. Aí depois você tirava 64% de 100%. Você também chegaria aqui, tá? Mas essas são questões que dá para fazer sim de cabeça, é só ter um pouquinho de raciocínio, ok? Algumas dessas questões eu vou colocar na lista de vocês, que eu vou postar até quinta-feira. Então, aula pesada, eu sei, complicada mesmo, não é fácil, mas façam a lista postada até quinta-feira. Obrigado, pessoal, e até semana que vem com mais geometria.